Bolsonaro é um instrumento das Forças Armadas. Não nos iludamos. Os militares do alto comando, aqueles que publicaram uma foto no dia do julgamento do habeas corpus do Lula, da reunião do Estado-Maior, e o seu chefe, que hoje é chamado chefe espiritual Vilas Boas, fez um Twitter vetando o habeas corpus do Lula. Isso se chama poder militar, que é histórico no Brasil. Se nós observarmos a nossa história, nós vamos ver que a República tem origem num golpe militar, depois nós tivemos um governo militar, do Floriano Peixoto, e a Armada se levanta contra a República, a favor da monarquia, e é derrotada. Mas as oligarquias se impõem, e nós passamos a ter a República do Café com Leite, simbolizando o poder do leite e do café de São Paulo e de Minas, e das oligarquias do Nordeste. Há um pacto das oligarquias, armam suas forças públicas, os proprietários de terra substituem a escravidão pela servidão agrícola, praticamente no Brasil, a democracia de mentira, porque o analfabeto não vota, a mulher não vota. Portanto, as elites do país substituíram o voto censitário do império, certo? Pelo voto de cabresto, pelo voto não secreto, pela inexistência de uma justiça eleitoral, pelos currais eleitorais, né, do voto e da enxada. Mas são as classes médias urbanas que se expressam através dos tenentes. Então, veja, está aí o exército de novo. Toda a década de 20 são rebeliões dos tenentes contra o estamento militar ligado à aristocracia da terra, ligado aos grandes proprietários de terra, às oligarquias, que triunfam em 30. Em 32 nós tivemos uma guerra civil, ou seja, os tenentes se dividem. Tenentes progressistas e tenentes reacionários de direita, que inclusive vão dar na UDN, golpista, depois na década de 50 e 60. Em 37, o Getúlio, depois da tentativa de golpe dos integralistas, que assalta o Palácio do Catete, então surge no Brasil e existiu no Brasil um partido fascista integralista, que tinha massa popular, inclusive, que foi enfrentado pelos comunistas. É famosa as fotos, são famosas as fotos da expulsão dos integralistas da Praça da Sé pelos comunistas. Em 37, o Getúlio dá um golpe. O Estado-Maior do Exército assume, o Góes Monteiro na chefia, e impõe uma ditadura fascista no Brasil com uma constituição que chamava polaca, porque foi copiada da constituição polonesa fascista do general Piłsudski, que inclusive apoiou Hitler. O exército brasileiro se dividiu, o Estado-Maior. Uma parte queria apoiar a Alemanha, a Itália e o Japão. Mas Vargas faz um acordo com o Roosevelt e, a troco do aço e da energia, porque o exército era industrializante, era um exército, uma facção nacionalista grande que vai fazer a campanha do petróleo é nosso depois, um exército pluralista ainda, com muitas correntes políticas, mas volta a cúpula do exército que volta da FEB se une a uma frente anti-getulista e anti-Estado Novo que existia, que chamava União Democrática Nacional, que deu origem ao Partido Socialista Brasileiro e ao UDN depois. A esquerda-direita se dividiu depois que cai o governo do Getúlio. E vem a eleição e o Dutra é eleito. Então vocês veem, os militares estão em toda a história do país. Mas era uma concepção de um Estado nacional, da industrialização do país, da modernização do país, vamos dizer. Apesar que autoritária, inclusive proto-fascista. Mas Getúlio volta. E quem derruba o Getúlio? As Forças Armadas ligadas à direita brasileira, pró-norte-americana, com base no quê? Na luta contra a corrupção. Por que Getúlio caiu? Porque Getúlio fundou o Brasil autônomo, soberano, o Brasil moderno. BNDES, Eletrobras, Petrobras, Camex, Sumoc. É o Getúlio que cria um partido trabalhista que o povo trabalhador votou de 46 até 64 nele. Os militares dão um golpe quando o Juscelino ganha a eleição com o Jango Navis, porque era a continuidade, de certa maneira, do nacionalismo, do Brasil autônomo e soberano, e do Brasil pactuado com a classe trabalhadora. Muitos dirão, para cooptar a classe trabalhadora. Sim, mas eram direitos que avançavam. E a direita não ganha eleição. Não ganha. O Juscelino é eleito com o Jango de vice. Vamos lembrar por que o Jango caiu do governo. Ele era ministro do Getúlio. Sabe por quê? Salário mínimo.
Salário mínimo. O que é isso? Participação do trabalhador na renda nacional, na riqueza, não na propriedade, na renda e na riqueza, que é a luta da classe trabalhadora, quando não é para ter um governo dela ou reorganizar o sistema capitalista sobre novas bases socialistas. O Juscelino não ia tomar posse. Os militares dão um golpe, que o lote dá um contragolpe e dá posse ao Juscelino. Então, um exército dividido. Jânio ganha a eleição. A direita consegue ganhar uma eleição com base na luta contra a corrupção. Varre, varre a vassourinha. Basicamente foi isso. Durante todo o governo Juscelino, a campanha foi que Brasília era a fonte da corrupção. Como durante todo o governo Jango, era o mar de lama que passa, o rio de mar de lama que passa embaixo do Palácio do Catete. Quem estava à frente disso já era a Globo, já. Né? Os marinhos já estavam lá, já. Só que um homem chamado Leonel Brizola resolve enfrentar o golpe militar, a junta militar, e arma o povo, preste atenção, arma o povo. Se apoia na brigada, divide o terceiro exército, cria uma rede, as redes de hoje, cria uma rede de rádios, a rede da legalidade, e levanta o país, e impede o golpe. E o que acontece? O Jango faz um acordo, a transição por cima, as elites, tá? Parlamentarismo. O que o povo faz? Derrota o parlamentarismo em 63 nas urnas. Olha o povo. O povo que elegeu Getúlio, elegeu o Jango, vice do Juscelino, mas elegeu o Jânio também, as classes médias conservadoras e o eleitorado pobre, porque o Jânio tinha aquela imagem de excelente administrador e o homem que ia varrer a corrupção do Brasil. O Jango resolve fazer as reformas de base, dar continuidade à herança getulista, consolidar a independência e a autonomia do Brasil, pactuar com as classes trabalhadoras, fazer a reforma agrária. Em todas as estradas federais do Brasil, nas margens, ele decreta a reforma agrária e começa a avançar sobre o controle de capitais. O Juscelino já tinha enfrentado o FMI e o Jango começa a enfrentar, inclusive por causa das relações com Cuba, se recusavam a entrar no bloqueio a Cuba e no isolamento de Cuba, e muito menos de olhar os interesses americanos e não o brasileiro nas relações com os países socialistas com a União Soviética. Vem o golpe de 64 que triunfa, e nós ficamos até 85 em ditadura. Os militares são parte do poder das classes dominantes brasileiras. Não é essa história que são das classes médias, não. E hoje é pior, porque os militares hibernaram durante 30 anos sem o poder civil os dirigir, porque nós nunca aplicamos a Constituição, que o comandante-chefe das Forças Armadas é o presidente da República e o poder civil se sobrepõe ao militar. Tanto é que as escolas ficaram autônomas, orçamento autônomo, a folha de pagamento, os projetos, e eles toleraram o plano de defesa nacional que nós aprovamos, e hoje agora romperam, colocando a defesa nacional sob o comando sul-americano e a OTAN, abandonando a política de defesa nacional aprovada pelo Congresso durante os governos Lula e Dilma. Vamos lembrar que o catolicismo é majoritário entre os oficiais militares, mais do que entre a população. E que eles são machistas, basta ver que o Bolsonaro fala qual é a função da mulher. Homofóbicos, o racismo permeia toda a sua filosofia. Considera que o povo não sabe votar, que são os únicos patriotas. Então, nós estamos numa situação gravíssima, porque além do governo de extrema-direita obscurantista, autoritário, que busca uma ditadura, além da submissão dos interesses todos brasileiros aos Estados Unidos, a política externa nossa virou uma coisa ridícula, nós temos um governo militar. Então, e que desmonta o Estado Nacional. Ao contrário, vamos lembrar que em 64, eles expulsaram das Forças Armadas ilegalmente, pela força, porque era uma ditadura, quase 800 oficiais, e homogeneizaram a doutrina. E o Brasil foi perdendo, ao nível das Forças Armadas, qualquer memória de nacionalismo, qualquer memória de democracia. De bom grado, eles estão
junto com o Bolsonaro e governando com o Bolsonaro. Não tem país mais rico que o Brasil, porque o Brasil não tem inverno. É o 5º país em território, 6º em população, a 8ª economia do mundo, e está vivendo essa tragédia histórica. E a responsabilidade para retirá-lo dessa situação é nossa. As elites do país têm dado demonstração que não enfrentarão o Bolsonaro e não enfrentarão o Império, porque é disso que se trata. O Brasil está sendo colocado na órbita dos Estados Unidos, inclusive dos Estados Unidos decadente, e de uma globalização que está em crise. Basta olhar a Europa, basta olhar que a Grã-Bretanha já saiu da globalização, basta olhar que o Trump está desglobalizando a economia americana, e basta olhar que há um impasse no mundo pela concentração de renda e riqueza nunca vista, e aqui no Brasil é assustador, né? 1% da população tem 28,5% da renda, 10% tem 50%, né? E os outros 10% mais pobres têm 0,8%. E a outra metade não tem nem a renda do 1%. Então, é uma situação que nós das esquerdas, nós os socialistas, os democratas, os nacionalistas, temos uma enorme responsabilidade de enfrentar isso. Então, o problema do poder militar é histórico, real, e hoje eles exercem o governo. É verdade que um presidente da República, que se for investigado, vai ser cassado por crime de responsabilidade. Mas vejo uma grande acomodação nas elites do país. Apesar que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional têm impedido que o Bolsonaro se transforme no ditador. Se nós olharmos as decisões do Supremo, inclusive agora dizendo que não existe poder moderador. Os militares se consideram poder moderador. O grave é que agora eles são o poder. Muito obrigado.